Marcelo, para a gente começar aqui, né? Ontem a gente teve um Boletim Focus trazendo uma revisão, né, para os números de IPCA deste ano, uma melhora de perspectiva do PIB. Inclusive, esses números trouxeram um ânimo ali. Bovespa conseguiu fechar aí num patamar positivo, apesar das bolsas lá fora também fecharam bens. Hoje os números aí, os dados do CPI acabaram pesando bastante. Invertemos aí um pouco de sinal, um pouco de realização tanto lá fora quanto aqui no Brasil. Mas queria entender, né? Semana que vem temos super quarta, tanto política monetária do Fed lá, quanto a nossa reunião do Copom aqui. Apesar do Focus manter ali as projeções em 13,75, teve uma fala do Roberto Campos Neto recentemente falando que pode ser que venha um reajuste ali de chegando nos 14%. Como que vocês estão trabalhando aí perspectivas, né, diante desses números do nosso crescimento, do PIB, claro, mas também inflação e Selic? Bom, eu acho que hoje a gente teve aqui uma pequena amostra assim, do que são dados de curto prazo mexendo com a expectativa do mercado, né? Que foi o caso um pouco da fala do Roberto Campos Neto, né? Vocês já falaram bastante aqui de CPI, né? A gente hoje, acho que a gente está só vendo aí o que o mercado pensa, né? Que a transmissão da política monetária nos Estados Unidos tem um componente diferente do resto do mundo, né? Lá você estabiliza, né, derrubando a bolsa, valorizando o dólar no mundo, abrindo spreads de crédito, né? E hoje veio um pouco acima, e isso na verdade mostra que o desafio, né, para estabilizar não só os Estados Unidos, mas como o mundo inteiro, isso inclui aqui o Brasil, né, onde eu vou comentar em seguida, né, ele é um desafio muito grande, né, a expectativa é que você tivesse começando a sentir ali digamos, o primeiro sinal de desinflação global, né, caiu o preço do petróleo ao longo aí de uns 2 meses, né, o índice de inflação nos Estados Unidos já começa a mostrar que está melhor, e isso deixaria tudo mais calmo, né? Mas hoje não foi o caso ainda, né? Então, aqui no Brasil, eu acho que a gente está numa página assim, um pouco diferente, né? De certa forma, a gente está até um pouco adiantado em relação ao que está acontecendo até no próprio Estados Unidos, né? Se você voltar lá no comunicado de agosto, né, eles disseram exatamente o que você mencionou aí, a gente vai avaliar um ajuste residual, né, que seria aí para 14%, e depois disso nós tivemos, né, aqui no Brasil exatamente o que não aconteceu nos Estados Unidos, né? Nós tivemos o IPCA de julho veio abaixo do esperado, o IPCA de agosto veio abaixo do esperado, e como mencionado por vocês, né, a gente está vendo aí a expectativa de inflação de setembro, outubro, começando a ser revisada para baixo, né? A alimentação deve entrar em deflação em setembro, né? Então, eu acho só que tanto o Bruno Serra como o Roberto Campos Neto, eles estão sendo coerentes com o que está escrito na comunicação, né? Você dizer que acabou, 3,75 e pronto, e vamos esperar com esses números, né? Geralmente você usa eles devem estar querendo usar, né, o comunicado do próprio Copom, né? A gente continua aqui achando que é 3,75 na próxima, né? Acho que foi só, na verdade, para ele não dizer antes do Copom, realmente é 13,75, né? Ele repetiu ali a comunicação, acho que é isso, e fez com que a curva de juros no Brasil se movesse um pouco, mas eu acho que isso é pouco relevante. Acho que o cenário brasileiro, a gente está numa desinflação mais rápida que a média do mundo, né? E vamos ficar ainda mais rápido, pelo visto, né? Já que o mundo está demorando um pouco mais, né, do que o esperado. Mas acho que foi apenas isso. Falando, né, desses dados que vêm mais otimistas, a gente falou agora há pouco com o Cabral sobre os dados de serviços que foram divulgados hoje pelo IBGE, vindo acima ali das projeções. Isso mostra que o Brasil está se recuperando bem em relação aos demais países mesmo, né? A inflação tem preocupado lá fora, a gente está aqui com deflação, a gente tem esse aumento de serviços, registramos superávit esse ano, né? Quais os desafios que a gente pode ter para o ano que vem, já que muitos acreditam que essa seria uma deflação muito pontual, né? Acho que o Brasil, o mercado financeiro no Brasil, né, ele vive e no momento, né, ele está se lembrando de um trauma muito grande que aconteceu ali entre
2011 e 2014, né, e que você tinha, né, as taxas mensais de inflação de tempos em tempos eram reduzidas, né, você tinha uma taxa muito baixa com algumas deflações, porque na época era o ministro Manteiga, era o governo Dilma, né, você reduzia alguns impostos, né, então você controlar a inflação ou reduzir alguns preços, né, expandindo a política fiscal, né, isso trouxe o efeito na época, e é o que o mercado está novamente com esse trauma e falando a respeito disso, né, você acaba inflacionando a economia, você reduz pontualmente a inflação e alguns meses depois essa expansão fiscal começa a aparecer nas taxas mensais novamente, né. Acho que o caso do momento, ele é muito diferente, né. Primeiro você teve um aperto fiscal, assim, em 2021 e até meados desse ano, que nunca aconteceu na velocidade que nós estamos tendo, né? O superávit primário, nos 12 meses terminados em julho, está 2,5% do PIB. Ninguém esperava isso, né? Eu lembro aqui no ano passado, as minhas primeiras entrevistas, né, a primeira vez que a gente falou que, vendo a arrecadação, a gente achava que tinha condições desse ano ser superavitário, a gente escreveu, publicamos em alguns blogs, né? Era uma conversa de gente louca, né? Porque não tinha ninguém falava nisso, né? Era déficit ano passado, déficit esse ano, déficit ano que vem, como ainda tá no mercado, eu acho que isso vai ser corrigido também, né? Mas então, você está tendo essa deflação por ter cortado alguns impostos, tendo feito um aperto fiscal muito grande, e o grau de aperto da política monetária, né, a gente está com essas 7% de juro real e a taxa pré menos a inflação esperada, esse é o maior grau de aperto monetário desde 2004. Então você está com a política monetária apertada, você está com a política fiscal apertou. Realmente, daqui para frente, o superávit fiscal é bem menor, né? Mas ainda é superávit, né? Então, o que eu imagino, né, o que a gente espera aqui, né, que você está tendo esse momento muito importante aí da reabertura da economia, o mercado de trabalho está muito forte, acho que isso é reflexo dos mercados mais livres no Brasil, né, de 2016 para cá, né, essa reforma trabalhista, liberdade econômica, essas coisas todas, isso acaba aparecendo. Tem uma certa abertura comercial maior, a importação no Brasil, a gente está com uma importação PIB que é quase o dobro da média histórica, né? Isso feito em 3 anos apenas, né? Então, acho que esse ambiente ele não é muito diferente do que a gente tinha no governo Dilma. Eu acho que você está tendo aí dados fortes e o efeito da política monetária tão apertada assim não deve aparecer nesses dados de serviços. Os dados de serviços estão refletindo o mercado de trabalho melhor, a reabertura, o fim da pandemia. Acho que a gente deve começar a vê-los assim, como índice da confiança, da construção civil. Esses indicadores eles devem começar a ficar mais negativos dentro de aí alguns meses, né? E aí sim a gente vai ver que a política monetária funcionou, né? E esse ano a gente está vendo aí as revisões seguidas do crescimento para cima, deve terminar perto de 3% do PIB, e a gente ainda deve ver alguma revisão para o ano que vem, até que aí sim você perceba que na margem a economia está crescendo mais devagar, fruto, né, dessa política monetária e fiscal mais apertada. Marcelo, Alexandre Cabral aqui comigo, tem perguntas aí para você também, fica à vontade, Cabral. Meu camarada, tudo bem? Cabral. Tranquilo. Tudo bem, São Cabral, duas perguntas, tranquilo. A ou B? Você que escolhe aí. Então vamos lá. Vamos na B. Vamos lá do B. Então vamos na B. Vamos na B. A B é o seguinte. A letra A seria se o mercado o Brasil não se adaptou a juros altos devido à cultura. Mas a B é o seguinte: a curva de juros do Brasil DI futuro para janeiro 24 tá mais perdido do que, sei lá, eu numa plantação de alface. Você olha para a curva, ela sobe, ela cai, ela sobe, ela cai, ela anda de lado. Você também tem a visão que eu tenho, que o mercado, apesar de apostar na queda de juros ano que vem, não tem tanta convicção assim? Porque você vê umas altas e uns camelos dentro da curva. Eu vou colocar da seguinte forma, assim, você está
processo, digamos assim, muito fluido de construção de expectativas, né? Primeiro, quando você conversa, assim, que, embora, né, o mercado de renda fixa muitas vezes não liga a mínima para o cenário dos economistas do mercado, né, e alguma coisa precisa escutar os economistas, né? Então você tinha, né, e está começando a corrigir, né, esse risco fiscal, né? Eu falo, né, e quando a gente usa essa expressão, e às vezes em algum texto, em algum lugar que a gente publica, a gente fala que o mercado ficou ancorado num risco fiscal que foi o discurso do segundo semestre do ano passado. Então você está gradualmente saindo disso, né? Então, como um ambiente de risco fiscal, de expansão fiscal, né? A expectativa é que a inflação caia muito devagar, né? E economistas muito importantes, e existe motivos para você ter digamos, um temor que a inércia da inflação no Brasil seja grande e ela caia muito devagar, né? Então, você tem ali, né, digamos, um discurso de todas das áreas econômicas mais importantes do mercado financeiro de que a inflação no Brasil vai ser difícil de estabilizar. Por outro lado, você está tendo aí, né, essas surpresas fiscais que eu conheço, eu converso, cheio de redes sociais e grupos de WhatsApp, né? Fico brigando com as pessoas aí, por que elas não revisam os números fiscais para o ano que vem, né? Você tem, digamos assim, talvez o principal economista, né, do mercado financeiro aqui em São Paulo, né? Ele tinha déficit para esse ano, passou para 1% de primário esse ano, de superávit, mas ele tem um déficit de 1,5% do ano que vem. O que é? Imagina uma mudança fiscal de 2,5 pontos de um ano para o outro, né? Isso nunca aconteceu, né? Mas está lá, o cenário dele. Então, você tem eu acho que o cenário para o ano que vem ele ainda está sendo construído, né? As pessoas olham as promessas, né, de campanha, né? Uma campanha eleitoral. É uma eleição, a mais apertada que já tivemos, né? Essas diferenças. A gente faz aqui as pesquisas por estado e agrega, né? Que é uma das. A diferença é 3%, né? Entre um candidato e outro, né? Nunca houve isso no primeiro turno, né? Então a dificuldade de você saber o que é verdade para o ano que vem, o que não é muito grande, né? Quem realmente vai e soma que vou cumprir todas as promessas, aí vira um déficit. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, né? Então, até você ter a noção, a clareza do tamanho, eu quero com superávit no ano que vem, né? A gente tem quase 1,5% com 2% de primária esse ano que vem, a gente também não temos certeza, né? As corcovas dos camelos aí fazem sentido, porque você não sabe muita coisa, né? Mas eu espero algo como, a minha ancoragem é algo em torno de 1,5%, 1% do PIB, se o Congresso permitir muita expansão, porque você tem que ver que o Congresso também não vai permitir o presidente, primeiro ano de mandato, chegar expandindo o gasto para ficar popular, para depois tentar, né, derrubar esses mesmos congressistas lá em 26, depois deles darem a licença para gastar, né? Eu concordo que o cenário é muito fluido, né? Agora, estamos avaliando aqui, eu sou mais de que achar que o fiscal é melhor, consequentemente você pode cortar mais juros no ano que vem do que o mercado espera. Maravilha. Fechou. Marcelo, quero agradecer, nosso tempo já está aqui em cima da hora. Muito obrigada pela sua presença, participação. Fica aqui o convite para voltar em outras oportunidades. Agradeço também, abraço a vocês e boa tarde a todos. Valeu. Obrigada, valeu.